Olá, olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai trabalhar aqui, bases legais da educação nacional, tudo que se fundamenta dentro do que é legislação dentro da educação, tá? Então vamos lá entender como é essa trajetória. Gente, claro que aqui, do ponto de partida, onde nós estamos trabalhando bases legais, tá? Nós vamos trabalhar as principais bases legais que fundamentam a educação, tá? Então, claro que por exemplo, a LDB ela é um documento que tem artigos extensos, né? Então, lá na aula de LDB você vai especificar exatamente essa legislação, na aula de BNCC, enfim, tá? Claro que aqui nós vamos pegar um parâmetro geral do que realmente tem caído nas provas, tá? E como que você pode direcionar o seu estudo, tá? Mas claro que existe todo um detalhamento de cada artigo, de cada concepção, enfim, que a gente precisa estar atento aqui, o que o nosso edital está pedindo e o que a gente precisa estudar, tá? Então aqui é um parâmetro geral das bases como um todo, tá? Que nós faremos aqui muitas questões para perceber como que isso vem caindo em prova. Então vamos lá estruturar toda esta relação, tá? Então a educação nacional, gente, o que é essa educação pautada lá na nossa Constituição, né? Então eu preciso saber como que ela está estruturada. Então, pense assim, eu tenho hoje para uma educação funcionar, né, claro que nós temos toda uma trajetória histórica de educação, mas nós vamos se pautar aqui a partir da nossa Constituição, tá? Que é essa nossa ideia de pegar as bases legais atuais. Então, pensa assim, quando eu estou falando de ordenamento das leis, então eu tenho a estruturação da legislação como bases legais. Vamos colocar aqui, bases legais educacionais, né? Bases legais da educação. O que a gente precisa constituir aqui? Eu tenho primeiramente quem que vai reger todas as leis do nosso país? A nossa Constituição de 88. Então, a partir da Constituição, eu tenho sim toda a estruturação também da educação, assim como de todas as outras leis, né? Então aqui, gente, lá na Constituição, o que ela vai trazer, tá? Dos artigos, deixa eu pegar aqui meu canetão, esse daqui mesmo. Dos artigos 205 ao 214, ele vai trazer como essa educação tem que funcionar. Só que perceba, tem como eu estruturar toda uma educação só baseado em 10 artigos? Não tem como. Né? Então, perceba que a partir dessa estruturação do que a minha Constituição traz, eu tenho o quê? Agora a minha LDB. Tá? Então a LDB é a nossa lei máxima aqui quando a gente trata sobre educação. Tá? Então ela vai trazer os seus artigos ali, os seus incisos, de tudo que é importante para esses sistemas educacionais funcionarem. Tá? Tudo isso, gente, funciona, claro, em regime de colaboração aqui. Tá? Então eu tenho a LDB, por exemplo, também que nós vamos trabalhar, né? PNE, que é o Plano Nacional de Educação, que eu vou falar para vocês também o que é. Nós temos o ECA, tá? Mas como mais importante aqui é a nossa LDB, tá? Dentro dessa estruturação. Aí aqui embaixo eu tenho já os outros ordenamentos jurídicos que quando a gente fala de educação. Por quê? Porque aqui eu tenho portarias, resoluções, normativas, tá? Então, por exemplo, aqui a nossa BNCC, que é a nossa Base Nacional Curricular, as nossas DCNs, Diretrizes Curriculares Nacionais, vamos pensar, o que mais? Parâmetros Nacionais Curriculares também, nossos PCNs, né? Opa, vamos arrumar aqui. PCNs, enfim, gente. Quando é normativa, portaria, resolução, tá? Aqui é tudo dentro dessa estrutura aqui, tá? Então, a pirâmide para você pensar numa organização que vem de cima para baixo, tá? Dentro dessa hierarquia das leis, tá? Então, é esta concepção aqui, ok? Então, vamos lá. Agora, nós vamos detalhar alguns pontos aqui. Então, nós temos dentro desse ordenamento, primeiramente, né? Constituição que eu coloquei para vocês. Aqui, enquanto leis, tá? Leis que se findam aqui dentro dessa hierarquia das leis. Principalmente LDB, PNE e Estatuto da Criança e do Adolescente.
e depois as nossas diretrizes, Base Nacional Comum Curricular, ok? Claro que temos outras também, tá? Tá, então vamos lá. Primeiramente, o que a Constituição vai trazer de principal relacionado na educação, tá? Então, ela vai definir a educação como um direito social e fundamental e um dever do Estado. Então, vai estabelecer princípios, principalmente aqui a relação da igualdade do acesso, a gratuidade do ensino público, tá? Então, ela vai estruturar tudo isso. A liberdade do aprender, do ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a pluralidade de ideias, concepções pedagógicas, gestão democrática do ensino público, a valorização dos profissionais de educação, a garantia do padrão de qualidade. Tudo isso vai partir dos princípios que a Constituição traz para essa relação educacional acontecer. Então, existe a Constituição que vai trazer todo esse parâmetro e lá na LDB ela vai reiterar isso, tá? Então, gente, aqui, lá claro que nós temos nossa aula específica desses artigos, tá? Mas aqui é só para a gente trazer um parâmetro geral de como essa educação se fundamenta quando estamos pensando em Constituição, ok? Já aqui na LDB, que é a nossa próxima lei aqui, que realmente vai trazer toda essa estruturação de como a educação funciona no Brasil, nós temos aqui 92 artigos, gente. Então é uma lei grande, tá? Que vai estruturar desde educação básica até ensino superior. Então, ela vai trazer as diretrizes e base da educação nacional para a educação básica superior, vai definir princípios, objetivos, estrutura, organização do sistema como um todo, vai estabelecer direitos e deveres dos alunos, pais e educadores, vai definir os critérios para a organização curricular, avaliação, gestão escolar, financiamento da educação, entre outros aspectos, tá? Então, aqui é realmente trazendo tudo o que é importante dentro dos seus artigos, incisos, para que realmente essa educação ocorra de uma forma organizada. Então, nós temos a União, que vai trazer toda a estrutura em âmbito nacional, dentro da estruturação de âmbito federal. Depois nós temos os sistemas de ensino que funcionam dentro dos estados, né? Cada estado tem o seu sistema de ensino, organizando o seu currículo, toda a sua estrutura educacional. E depois nós temos os municípios, né, que vão ter toda a sua organização também. Então, a LDB ela vai reger tudo isso. Ela vai trazer o que cada município, cada estado, cada instituição escolar tem que realmente fazer para que essa educação funcione, tá? A educação, a escolarização da educação básica, né, que é dos 4 aos 17 anos. Só que, claro, né, pensando em toda a organização, vamos colocar aqui para vocês, para a gente relembrar esses tópicos, né? Quando eu estou falando de criança de 0 a 3 anos, que estou falando aqui de creche, e depois de 4 a 5 anos, que é a escolarização obrigatória a partir desse momento, né? Estou falando de pré-escola. Então, aqui na pré-escola, as crianças estão na educação infantil. Já numa estruturação onde ela vai caminhando nesse processo, né? Eu tenho as crianças que entram com 6 anos no ensino fundamental, de 6 anos, né? E vão sair lá com 14 anos. Então, aqui é o ensino fundamental, anos iniciais, a gente fala 1 e 2, tá? Depende da nomenclatura aí que é utilizada. Ok? 6 a 14 anos. São 9 anos que essa criança passa no ensino fundamental e sai um adolescente, né? Já aqui, na estruturação do ensino médio, o jovem vai entrar com 15 anos, vai sair com 17, são 3 anos aqui que ele vai passar nesse ensino médio, tá? Onde realmente estará sendo encaminhado tudo que é necessário para a sua vida, estudos posteriores, mercado de trabalho, tudo que for importante. Ok? Essa estrutura é da organização da educação básica. Então, a LDB ela vai reger tudo isso daqui, mas ela também vai trazer parâmetros para a educação superior, tá? Como que essas instituições têm que funcionar, né? Pensando nos cursos e toda a estrutura pós-graduação também, ensino técnico, tá? Tudo isso faz parte aqui de um sistema educacional como um todo. Gente, também na estruturação das leis, na hierarquia que nós trabalhamos, né? O nosso PNE, que é a nossa lei vigente 13.005 de 2014. O que acontece? O nosso PNE, ele tem 20 metas, tá? Para a educação acontecer. Essas metas foram instituídas lá em 2014 e o PNE, ele tem a vigência até 2024.
Então, são 10 anos para fazer essas metas serem cumpridas. Todas foram cumpridas? Não, tá? Nós sabemos que não. Existe todo o observatório do PNE, né? Para ver, acompanhar como que isso está sendo colocado. Mas, gente, o que é importante de lembrar? Que o PNE, ele tem 20 metas, 10 diretrizes e 254 estratégias, tá? Na verdade, passa um pouquinho, mas aqui é importante lembrar dessas 250 e poucas, né? Porque realmente é o que vai fazer essas metas serem cumpridas. Então, diretrizes são o quê? São direções a serem seguidas, direção, tá? Direções. Dentro dessa direção, perceba que eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta a ser cumprida, então eu estou nesse ponto e quero chegar aqui, né? No período de 10 anos, para essa educação acontecer. Então, essas estratégias, que são o maior número aqui, que deixa o documento realmente longo, são as definições do meu dia a dia, né? O que vai ser feito ali, como que isso vai ser feito, com que recursos, são os detalhamentos de como eu vou fazer para chegar nessa meta, ok? Então, essa é a estruturação. Diretriz, direção, estratégias ali é o cotidiano daquilo, né? E as metas é realmente o meu objetivo final, tá? Então, a educação infantil tem a meta de ampliação dessa educação infantil, o ensino fundamental também, o ensino médio, a educação especial inclusiva, tudo que é importante para essa educação acontecer ao longo desses 10 anos. Alfabetização, educação integral, aprendizado adequado ao fluxo adequado, então a criança realmente estar estudando na idade, série correta, né? A escolaridade média, alfabetização e alfabetismo de jovens e adultos, o EJA, né? Educação profissional também, educação superior. Aí, toda formulação da relação em que eu quero ampliar a titulação dos professores, né? Os professores só têm magistério que tenham graduação, os professores que têm graduação que tenham pós, que tenham mestrado, né? Tudo isso faz parte do processo dentro dessas estruturas dessas metas, valorização também na relação do piso, enfim, né? Plano de carreira docente, gestão democrática e financiamento da educação. Ok? Então, o PNE, gente, ele é bem longo, tá? Ele vai trazer toda essa estrutura aqui, ele vai falar de todas as constâncias de como essa educação tem que acontecer, desde a educação infantil até o ensino superior, EJA, enfim, tá? Então, é a educação como um todo. O próximo PNE, a partir de 2025, ele está sendo estruturado, tá? Ele está acontecendo aí, então é importante a gente também acompanhar todo esse processo, tá? Mas o que está vigente hoje é a Lei 13.005 de 2014. Então, mais algumas concepções aqui. Então, define as metas, estratégias para o desenvolvimento da educação como um todo, né? Dentro de um decênio, que são os 10 anos. É elaborado com a participação da sociedade civil e aprovado pelo Congresso Nacional. Então, está acontecendo a formulação do PNE 2025, então é importante que você participe, né? Orienta as políticas e ações dos governos federal, estadual e municipal na área da educação. Então, é um regime de colaboração, tá? Isso está sempre pautado aí nas questões. Por quê? É o sistema federal que vai agir em prol para que o estadual consiga chegar na sua meta, para que o municipal consiga chegar na sua meta, é um colaborando com o outro dentro dessa orientação dessa política, tá? Então, dentro dessa estruturação. A nossa próxima legislação aqui que nós vamos abordar é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 90. Também, gente, tem toda uma aula específica para o ECA, tá? Aqui é só as informações principais dentro da base legal. Então, ela vai dedicar principalmente o capítulo 4. Claro que nós estamos falando de um Estatuto da Criança como um todo. Então, aqui vai envolver a educação, vai envolver o desenvolvimento dessa criança, o que ela tem direito, o que ela tem, o que tem que ser percebido perante todo o seu desenvolvimento. Então, isso ultrapassa os limites educacionais. Por isso, quem vai mesmo falar dessa educação, qual é a parte que vai falar exatamente dessa educação dentro do ECA, é o capítulo 4, tá? Ele vai falar de educação. E não só de educação, né? Cultura, esporte e lazer, assegurando os diversos direitos da criança e adolescente no âmbito da educação básica. Então, ele vai falar do direito à educação, que é um direito público subjetivo, né? Um direito que você nasce com ele, ninguém pode tirar de você. Então, caso esse direito não esteja sendo cumprido, toda a responsabilização do poder público será dada
tá? Porque é um direito, sim, subjetivo, então lembrem bastante disso, tá? Nossa Constituição vai pautar isso. Igualdade de condições para realmente, se eu sou um aluno que tem de repente um aluno PCD, eu preciso ter igualdade para eu conseguir estar na escola, né? Acesso e condições para que realmente eu consiga, ali eu preciso de um mobiliário diferente, eu preciso de uma professora de apoio pedagógico, eu preciso de um material pedagógico diferenciado para superar a minha barreira perante a minha deficiência. Então é isso que vai ser dado naquele momento, essa igualdade para que todos estejam sim inclusos nessa escola, tá? Respeito e participação de todos, acesso à escola pública, deveres do Estado, proteção contra a violência e discriminação e participação da família e da comunidade. Então, é lá na escola que isso também será permeado, tá? Então, as validações dos artigos do ECA também vão se infindar dentro da instituição escolar, né, da educação como um todo. Claro que a educação, ela é um direito, sim, subjetivo, como eu já disse, mas ela é o dever dessa sociedade também estar acoplado aqui. Não só dever do Estado, o Estado vai ofertar, mas a família vai ter que ir lá matricular, a sociedade, caso veja um vizinho, alguém veja essa criança fora da escola, vai ter que fazer o seu papel de denúncia, né? Então existe todo um acoplamento da sociedade como um todo aqui, né? Como a nossa Constituição pauta essa relação. Então, se a criança estiver sofrendo maus tratos, é na escola que também, os professores, os diretores, enfim, todo mundo pode perceber esta relação, né? Se a criança está sofrendo por violência, se de repente ela está com alguma dificuldade cognitiva, o que tem que ser feito. Então, o papel escolar aqui, ele é muito grande, pensando na questão propriamente da violência, muito além disso, né, de saúde, enfim, dessa criança, desenvolvimento, garantia de alimentação também, o papel da merenda escolar aqui, que tem uma grande relação, né, quando estamos pensando que é feito todo um cálculo de como essa merenda vai sustentar aquela criança, né, de proteínas, carboidratos. Nós sabemos que muitas das nossas crianças, a única alimentação que ocorre é na escola. Então, o papel disso, né, de conta a instituição escolar tem um papel muito grande, enfim, dando essas leis, tá? Então, aqui todo o acesso à educação nesta relação do ECA aqui, tá? Que vai pautar isso. Então, gente, o ECA vai reafirmar, né, toda essa escolarização obrigatória dos 4 aos 17 anos, para que o jovem não esteja na rua, para que não esteja envolvido na criminalidade, não esteja perpassando ali por violência, né? Então, a escola vai ajudar nesse quesito, nessas relações mesmo, para que a criança esteja exercendo o seu direito, tá? Gente, agora nós faremos algumas questões dentro da nossa trajetória aqui, para realmente entender como que isso cai em prova, tá? Então vamos lá, primeira questão. Numa formação continuada sobre Base Nacional Comum Curricular, os marcos legais que embasam tal documento eram um tema de estudo. Ao serem questionados sobre isso, alguns professores se manifestaram apontando alguns deles. Então, tranquilo, gente, essa questão, tá? Que ele trouxe. Que numa formação continuada o tema era BNCC. E os marcos legais que se pautavam a BNCC. Tá? O que faz que essa relação da BNCC ele foi implementada. Então vamos lá, só fazer um trajeto aqui para a gente entender alguns pontos. A BNCC, gente, ela é de 2017, tá? Ela que vai trazer a base para todos os currículos de todos os territórios, todos os estados e municípios, tá? Então, cada estado terá o seu currículo. Por quê? Porque aqui ela vai fixar conteúdos mínimos que todos os alunos de todo o Brasil têm que aprender. Então, o aluno lá do Nordeste, do Pará, do Norte, do Sul, todos têm que aprender os mesmos conteúdos mínimos, tá? Claro que cada estado vai ampliar de acordo com a parte diversificada do currículo, toda essa relação dos conteúdos, mas os conteúdos mínimos estão pautados onde? Na BNCC. Por quê? Porque é uma base, né? Vamos pensar que você vai construir uma casa. Se você não fizer o piso, se você não fizer os pilares, você vai conseguir construir uma casa realmente que fique em pé por muito tempo? Não, né? Então precisa de uma base, como a construção de uma casa mesmo. Então eu preciso de toda essa construção para ver toda essa base sólida. Tá? Desconsidere meu desenho, tá, gente? Não sou desenhista, só pra gente pensar aqui numa relação mais lúdica mesmo. Então, ó,
Quais foram os marcos legais que basearam a BNCC? Então, antes de BNCC, veio PCN, veio DCNs, PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais, tá? DCNs, Diretrizes Curriculares Nacionais, tá? Mas ainda não existia o quê? Uma base, tá? E claro que quem que vai falar primeiramente dessa base é a nossa Constituição, tá? Por isso que a gente precisa se assentar em algumas questões, né, que a nossa Constituição é que vai trazer realmente findando que a gente precisa ter uma base nacional comum, fixando conteúdos mínimos, tá? Então, a Constituição, sim, tá, gente? O professor Francisco falou da Constituição, ele está correto. O professor André falou da LDB, a Lei 9.000, você viu que ele não colocou a LDB? Ele colocou o número da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 96, por isso tem que gravar muitas vezes o número da lei, né? Ainda mais tratando de LDB. Então, gente, a BNCC também vai estar pautada na nossa LDB lá de 96, tá? Então é isso, o professor Francisco e o André acertaram aqui. Depois, a professora Esther fala do Estatuto da Criança e do Adolescente. Claro que o Estatuto é importante sim, ele faz parte da base legal e educacional, mas ainda não está falando sobre BNCC, tá? Então, aqui está errado e a Declaração de Salamanca também não. Foi um marco importante para a educação, mas não nessa concepção de BNCC. Ok? Então, o professor Francisco e o professor André estão corretos. Qual é a alternativa que fala e que mencionam eles? Aqui, os professores que mencionaram marcos legais corretos, que em base ao documento citado, são Francisco e André. Alternativa letra A. Tranquilo? Então, é isso, tá? Fazendo um parâmetro aí. Então, é claro que aqui eu trouxe os artigos para a gente realmente consolidar isso. Então, ó, lá na Constituição, no artigo 210, ele vai falar: serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum. O que é essa formação básica comum? BNCC, tá? E respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Estão trazendo toda essa relação regional também, a partir dos nossos currículos, ok? Artigo 8º da LDB vai dizer o quê? A União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios atuarão em regime de colaboração. Então, isso aqui eu já abordei com vocês, né? Dentro dos seus respectivos sistemas de ensino. Então, existe, né, o sistema federal, o MEC, depois os sistemas estaduais e os municipais. Aqui, no inciso 4, ele vai dizer o quê? Estabelecer em colaboração com os estados, Distrito Federal e municípios competências e diretrizes para a educação infantil, para o ensino fundamental, para o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum. Formação básica comum, quem que traz? BNCC, tá? Gente, então nem sempre vai vir em Base Nacional Comum Curricular. Fixou conteúdos mínimos, falou de formação básica comum, é BNCC, tá? Por quê? Ó, vamos pensar aqui. Lá na Constituição ele falou do quê? Do ensino fundamental. Por que só, professora, do ensino fundamental? Porque, gente, o ensino fundamental é a etapa mais longa da educação básica, a criança fica 9 anos ali. Então, é realmente onde eu tenho que dar essa preferência, que é ali onde ela vai se alfabetizar, vai saber realmente se constituir como cidadã, né? Toda essa relação. Mas, claro que lá na LDB, perceba que ele vai desdobrar isso falando de toda a estrutura também de educação infantil e ensino médio, tá? Então, aqui seus conteúdos mínimos para realmente assegurar a formação básica comum, que todos os alunos de todo o território nacional tenham implementados nos seus currículos esses conteúdos mínimos, tá? Que realmente aprendam esses conteúdos, ok? Então, é essa estruturação aqui. Lá na Constituição, no artigo 210, que foi instituído lá em 88, e na nossa LDB, no artigo 8º, inciso 4º, ok? É isso. Próxima questão. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional norteia as instituições de ensino e regulamenta seu funcionamento. Sobre o assunto, julgue as seguintes afirmações como verdadeiras ou falsas, tá? Antes da gente fazer essa questão aqui, eu quero comentar uma coisinha contigo. Quando a gente vai pensar em bases legais educacionais, nós temos essa estrutura aqui, basicamente, que eu passei para vocês. Claro que nós temos outras normativas e soluções mais específicas, mas a base mesmo, sólida, está aqui, tá? Principalmente Constituição e LDB. O que a gente precisa nortear a partir desse momento? Muitas vezes as questões, elas vêm específicas das leis, então a gente precisa prestar atenção no que o edital está pedindo, que o nosso edital está pedindo aqui neste momento. Ele está pedindo a estruturação LDB? Ok. BNCC? Ok. Vamos estudar isso a fundo,
tá? Porque ele vai cobrar os artigos. Mas aqui ele vai cobrar também uma estruturação onde ele vai misturar essas leis. Então vocês viram que na questão anterior, aqui, quando eu trouxe essa questão aqui, ele falou do quê? Falou de BNCC, falou de Constituição, falou de ECA, falou de LDB, então ele misturou as legislações aqui, e é isso que vai ser cobrado na sua prova, tá? Por isso que a gente precisa conhecer a Constituição, a relação geral de tudo isso, como que uma relaciona com uma outra dentro dos seus artigos. Então vocês viram que a Constituição trouxe algo realmente mais resumido ali, e a LDB ela vai desdobrar trazendo detalhamento, tá? E cada documento que for surgindo dentro de cada sistema de ensino vai detalhando ainda mais isso, tá? Então por isso que ela vai fazer todo esse rodeio aí muitas vezes pelos documentos, tá? Mas claro que ela vai cobrar também a parte ali mais específica de cada lei, tá? É importante a gente fazer todo esse parâmetro geral. Então vamos lá, gente, a nossa questão aqui, né? Então ele pediu aí sobre a LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, julgando ali os assuntos, tá? Como verdadeiro ou falso. Primeira, é dever do Estado garantir a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos? Tá certo essa idade, gente? Corretíssima, tá? Isso mesmo. Essa escolarização hoje, ela é obrigatória dos 4 aos 17 anos. Pode ser que daqui a um tempo seja 3, seja 2? Pode, né? Nada impede isso, mas aos 4 hoje é o que está afindado dentro da nossa legislação. Tá, agora organizados em pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, é aqui nos 4 anos que começa a pré-escola, tá corretinho, tá? E é aos 17 anos que termina o ensino médio, e nesse meio percurso tem o ensino fundamental 1 e 2, né? Anos iniciais e anos finais. Então é isso, tá? Tá bem certinho aqui toda a segmentação da organização da escolarização escolar obrigatória, ok? Então, verdadeiro. Próxima. Cabe aos municípios elaborarem um plano de educação? E aí? Cada município vai elaborar o seu plano de educação? Vamos pensar. Um plano nacional de educação, ele vai funcionar, sim, dentro da estruturação nacional. Cada estado e cada município pode estruturar o seu plano também, tá? Não tem problema nenhum, mas pautados no nacional, tá? Por isso que existem os planos estaduais de educação, os planos municipais de educação, porque são pautados no Plano Nacional de Educação, tá? Que é a lei que nós acabamos de estudar aqui, a Lei 13.005 de 2014, ok? Cada município pode ter o seu plano municipal e cada estado pode ter o seu plano estadual. Então aqui, gente, cada município vai elaborar o seu... Não é que eles não vão elaborar, eles vão elaborar, mas a partir de um parâmetro nacional. Então, de alguma maneira, isso aqui está incompleto, tá? Então, por isso que é falso aqui. Próxima. A educação básica tem por finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, e seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade? E aí? O que vocês acham? Vamos lá. A educação básica tem por finalidade o desenvolvimento integral da criança só de até 5 anos? Se ele falasse sobre educação infantil aqui, ok, estaria correto. Mas esse desenvolvimento integral não vai ser só na educação infantil, só até os 5 anos, vai muito além, vai até o ensino médio, né, que eu vou considerar o desenvolvimento integral, tá? Por isso que aqui está falso, gente, uma questão, um prato cheio aqui para muitas pessoas que não estudaram e realmente, de repente, vão colocar aqui verdadeiro, tá? Porque faz todo sentido aqui o que ela tá falando, mas está incompleto, porque ele colocou educação básica e não é só até os 5 anos que a gente vai considerar o desenvolvimento integral, tá bom? Então aqui, falso, então ficou verdadeiro, falso e falso, nosso gabarito, letra D. Ok? Próxima questão. Conforme as bases legais da educação nacional estabelecida pela Constituição de 88, julgue o item subsequente. É permitido aos estados legislar sobre seus sistemas de ensino, desde que respeitada a primazia hierárquica da legislação da educação, da legislação da União? E aí? Quando a questão de certo e errado, tem que prestar bem atenção em tudo que ela diz, né? Por quê? Vamos pensar. A União que vai reger essa educação, a educação como um todo, né? A educação nacional, principalmente a educação básica, né? Que é a educação mais olhada e pensando nas crianças. Então, se eu tenho uma organização de união,
eu tenho que seguir uma hierarquia, né? A União, ela vai colaborar com os estados e o DF e também com os municípios, um colaborando com o outro, e assim o município, né? Enfim, todo mundo vai sim ter essa questão de colaboração, esse regime de colaboração. Só que, claro, uma hierarquia, quem que vai reger aqui? MEC, né? FNDE. Então, todas essas organizações de estrutura de Ministério da Educação mesmo, de organização de união mesmo, tá? Então, toda essa estruturação da organização dos sistemas como um todo, né? Tem sim uma primazia hierárquica, como ele diz dentro da legislação. Então, por exemplo, vamos pegar a nossa BNCC. A BNCC é da União, né? São conteúdos fixados mínimos de âmbito nacional. Depois, o estado tem o seu currículo. O município pode ter o seu currículo. Então, um pautado no outro, só que todos têm que estar lá na BNCC, tá? Gente, perdoe os meus esquemas aí, mas eu acho que deu para entender, né? Aqui, então, essa questão está o quê? Correta, né? Está bem certinha aí, de acordo com essa primazia hierárquica. Próxima questão. A Lei 9.394, Diretriz e Base da Educação Nacional, sancionada em 20 de dezembro de 96, trata em seu capítulo 2 dos dispositivos legais sobre educação básica. Ao definir como deve ser a organização da educação infantil, a legislação estabelece em seu artigo 31, em seu item 4, a seguinte regra a ser considerada. Então, eu trouxe essa questão aqui para vocês verem como ela cai específica pedindo a lei, tá? Então, é mais aqui algo para a gente ampliar os nossos conhecimentos. Se você já viu as aulas de LDB, possivelmente isso aqui para você vai ser bem tranquilo, tá? Avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de promoção, mesmo para acesso ao ensino fundamental. Ai, gente, essa alternativa aqui, ó, ela é chata. Por quê? Eles colocam muito nas provas isso, que essa relação da avaliação na educação infantil. Então, a educação infantil, ela vai ter avaliação? Vai, mas não é aquela avaliação mesmo aplicada ao ensino fundamental, ao ensino médio, tá? Onde a gente vai ter essa relação. Aqui, a educação infantil, o professor vai fazer a observação dos alunos, vai tirar foto, é muito um olhar de como essa criança está se desenvolvendo. Mas digamos que essa criança tem algumas barreiras ali, de repente tem alguns impeditivos, que essa educação não ocorreu da maneira que deveria ocorrer esse desenvolvimento. Então, quer dizer que essa criança não vai para o ensino fundamental, como se ela reprovasse aqui na educação infantil? Gente, a educação infantil não reprova de maneira alguma, tá? Por isso que ele tenta confundir, ó, mesmo para o acesso ao ensino fundamental, não, ela vai para o ensino fundamental de qualquer jeito, tá? Ela tendo ali um bom desenvolvimento ou não atendendo a todos os requisitos ali de desenvolvimento naquele momento, tá? Então, de repente, coordenação motora está comprometida por algum motivo, mesmo assim ela vai para o ensino fundamental, tá? Então, aqui é não, tá? Sem objetivo de promoção e ela vai para o ensino fundamental de qualquer maneira. Então, aqui por isso que já está errado, a gente já vai eliminar. B. Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% do total de horas. Deixa essa daqui no cantinho, já vamos abordar ela. C. Carga horária mínima de 800 horas distribuídas por um mínimo de 200 dias letivos, dias de trabalho educacional. D. Expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento da aprendizagem da criança. Gente, para responder uma questão dessa, você tem que ir lá na letra de lei mesmo saber o que está sendo colocado. O que acontece? Quando a gente fala de educação pré-escolar, que é o que? A educação infantil, a exigência da frequência da carga horária, que a criança frequente no mínimo 60% está correta. Por isso que esse é o nosso gabarito que está findado lá no artigo da LDB, tá? Já para o ensino fundamental e ensino médio é 75%, tá? Deixa eu arrumar esse 5 aqui, ficou meio estranho. Mas é esta relação, tá? Todas as demais etapas, 75%, mas na educação infantil é 60%, tá? Por isso que tá certo. Ali a carga horária também se fundamenta
dentro da estruturação geral, tá? Mas não é isso que o artigo está falando neste momento. E a expedição da documentação que permita testar os processos de desenvolvimento também, de alguma maneira, está correta, mas não é o que diz o nosso artigo, tá? Então, por isso. Ok? Então, aqui nosso gabarito letra B, 60%. É uma questão mais específica, tá? Mas eu trouxe só para a gente entender como que isso cai realmente em prova. Então, vamos lá para a próxima questão. A gestão democrática da educação foi inserida na Constituição de 88 e na LDB, né? Que é a Lei 9.394 de 96. Para ser instrumento de construção de uma cultura democrática, acerca do que estabelecem esses dois diplomas legais. É correto afirmar que a gestão democrática é o quê? Tá? Então, vocês viram que na questão ele citou a Constituição, citou a LDB, tá? Dentro de uma estrutura democrática de educação. O que a gente tem que pensar? Que a educação, como um todo, a instituição enquanto escola, né, o sistema educacional como um todo, ele é da sociedade, ele não é de um órgão respectivo. Tá? Então perceba que comunidade vai participar, família, pais, alunos, professores, todo mundo que está envolvido nessa educação para fazê-la acontecer. Tá? Então existe toda uma estruturação democrática mesmo, tá? Os pais vão lá, vão participar, vão votar, muitas vezes, né, para escolher um diretor, para escolher os membros do conselho escolar. Então, esta relação democrática de todos participando para que essa educação ocorra nesses modos, ok? Então, aqui, vamos lá. A, uma garantia constitucional, um dever do Estado com a educação. B, um princípio legal com base no qual o ensino deve ser ministrado. C, um preceito constitucional para o ensino público e privado. D, um método de participação popular, mas não de qualidade do ensino. E, um método de melhor distribuição das relações de poder na escola. Tá, o que ele quer? Sobre gestão democrática. O que é uma gestão democrática? É uma garantia constitucional? É um princípio legal? É um preceito constitucional? É um método de participação? É um método de melhor distribuição? E aí, gente, se a gente fosse pensar, professor, o que mais importante eu preciso estudar sobre a LDB? Sobre Constituição, princípios, tá? Princípios da educação. Ela que vai reger toda a estrutura da educação como um todo, como essa educação tem que acontecer, tá? Então vamos pensar. Nada vai fugir dos princípios, gente. Nada, nada. Pense em você. Você tem seus princípios de vida, os seus valores lá que você aprendeu com seus pais, né? Que independente do que ocorra, independente se alguém estiver junto com você ou não, você estiver sozinho, estiver em conjunto, vai ser aquela atitude, aquela ação, aquela fala que nunca vai ser deixada de lado. Vai pautar todas as suas ações, tá? Isso é o princípio que nunca vai ser deixado de lado. Tá? Então, quando as leis trazem princípios, deem essa importância, porque isso cai muito em prova, tá? Então, aqui, gente, a gestão democrática, como é algo que nunca vai ser deixado de lado, ela é o quê? Um princípio legal, pautado lá na Constituição e também na LDB, tá? Então, aqui é um princípio legal, com base no qual o ensino deve ser ministrado, tá? Então, é um princípio, tá? Estudem bastante os princípios aí, que caem bastante questões sobre eles. Próxima questão. A Constituição da República Federativa do Brasil de 88, suas alterações, estipula 9 princípios para da base para o ensino, enquanto a LDB estrutura o quê? E suas alterações, né, elenca 14. Gente, então, Constituição Federal de 88 rege o quê? 9 princípios. A LDB, pautado na Constituição, né, a LDB de 96, vai trazer, deixa eu colocar aqui, princípios. A LDB vai trazer o que? 14 princípios, tá? Então, por como a LDB ela é mais específica, ela vai pautar os princípios ali da Constituição e vai especificar mais alguns, ok? Essa estrutura. Tomando textos legais, não é princípio a partir do qual o ensino será ministrado. O que não é princípio? Será que consideração com a diversidade étnico-racial, valorização da experiência escolar, garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida e desvinculação entre a educação escolar e o trabalho? Será que eu vou desvincular a educação e o trabalho? Não, né, gente? Não é que a educação vai ser pautada no trabalho, não é isso. Mas lá no princípio número 11 aqui da nossa LDB, ele vai trazer a vinculação,
lá no 11, tá? Para vocês lembrarem ele depois. Ele vai trazer a vinculação entre educação escolar, entre trabalho e práticas sociais. Vou colocar assim para ficar mais rapidinho, tá, gente? Então, depois vocês podem conferir certinho lá. Então, é vinculação e não desvinculação, tá? Então, nós já achamos o que não é princípio, todas as outras são, tá? Garantia do direito à educação valorização da experiência escolar, que está ligada à prática, né? E a consideração da diversidade étnico-racial são princípios sim, ok? Então, terminada aquela questão, vamos para a próxima. A Base Nacional Comum Curricular é um documento que estabelece referenciais de aprendizagem essenciais a partir do qual o trabalho nas escolas será desenvolvido, levando-se sempre em conta as especificidades de cada local. Desde então, considera-se como marcos legais que embasam a BNCC, também parecida com as questões que nós fizemos antes, né? Vamos lá. O que é para minha BNCC surgir? Que documento que trouxe esse embasamento, tá? Então, aqui. Coloque V para verdadeiro e F para falso. O Plano Nacional de Educação, documento normativo que aplica exclusivamente à educação escolar. Gente, primeiro, o PNE, ele não é normativo, tá? A BNCC, sim, é uma normativa, mas o PNE é lei, tá? A Lei 13.005 de 2014. Então, não é normativo, tá? Lembra da hierarquia das leis que nós trabalhamos? A BNCC, ela tá aqui, ó. Constituição tá aqui, PNE tá aqui na lei, tá? Acima da BNCC, tá? E ela foi instituída em 2014. Então, aqui é falso, tá? Devido a ele falar que é um documento normativo, então a gente tem que terminar de ler o resto. Próxima. A Constituição Federal, no artigo 210, onde diz que serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum, foi isso que nós vimos, né? Está bem certinha. Lá no artigo 210, ele vai pautar todos os nossos conteúdos mínimos, que são tudo que está estruturado na BNCC, tá? Então, é verdadeiro aqui. A partir disso, a gente tem aí toda a estruturação de uma formação básica comum. Próximo. A Lei de Diretrizes e Bases é o artigo 26, que determina que os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e ensino médio devem ter uma base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino, em cada estabelecimento escolar. Corretíssimo também, tá? Aqui é verdadeiro. É essa estruturação que nós vimos anteriormente também. Próxima. As Diretrizes Curriculares Nacionais, seu artigo 14, que define a Base Nacional Comum como conhecimentos, saberes e valores produzidos culturalmente, expressos nas políticas públicas e que são gerados nas instituições produtoras do conhecimento científico e tecnológico. Gente, as nossas DCNs vão falar exatamente isso, tá? O que acontece? As DCNs, não é que elas deixaram de ser utilizadas, a pauta aqui da BNCC, quando foi criada a BNCC, ela trouxe, né, a relação geral da lei, Constituição, LDB, tudo isso, mas ele também trouxe toda a estrutura curricular que já havia sendo instituída e que servia para realmente ser constituída agora dentro da nossa base. Então foram pegados textos de toda essa relação curricular, principalmente DCNs, para pautar agora a nossa base. O texto da base é exatamente igual ao dos DCNs? Não, até porque a BNCC ela vai trazer os conteúdos mínimos bem especificados, tá? Mas claro que muitas das estruturas que constituem a nossa BNCC foram pegas aqui nas nossas DCNs, tá? Que era até então o que se fundamentava a nossa educação até o momento, até a BNCC surgir em 2017. Então os DCNs que vieram lá em 2013, né, trouxeram toda essa estrutura, essa direção curricular, tá? Então aqui, gente, verdadeiro também. Plano Nacional de Educação, que trouxe as metas 2, 3 e 7, estabelecida como estratégia para o cumprimento das metas 2, 3 e 7. Gente, então o PNE, ele vai trazer essa relação da implementação da BNCC, tá? Então, claro que foi uma política pública, uma lei, que também veio reafirmando toda a estrutura de conteúdos mínimos, tá? Então, aqui também o PNE tem relação com a BNCC, ok? Então, gente, só a primeira que ficou falsa, né? O restante todas verdadeiras, tá? Então, essa pergunta aqui, ela é maravilhosa. Por quê? Porque ela traz todo um conglomerado de como a gente pode relacionar esses documentos. Então, se eu tenho um documento atual hoje na educação,
por exemplo, o último que surgiu, que é a BNCC, eu tenho toda uma estrutura, uma carga ali histórica de como esses documentos foram se fundamentando na educação, e agora eu pego um pouco de um pouco de outro, né? Todo que se fundamenta como princípios, garantias, direitos, para essa educação acontecer, tá? Então não surgiu do nada da ideia de alguém, da cabeça das pessoas, não. Isso foi sendo estruturado a partir do longo da história, e claro que a gente pega todo esse parâmetro e traz agora para elaborar um documento novo. Tá? Por isso que DCN ainda cai prova, PCN ainda cai prova, toda essa estrutura, tá? Porque ela serviu, sim, para regulamentar aqui a nossa BNCC, tá? Que é uma normativa, ok? Então é isso. Nosso gabarito aqui, letra E. Aí eu trouxe, tá? As metas ali do PNE que ele citou, que tem essa relação, tá? Depois, se você tiver com alguma dúvida aqui também, o artigo 14 da DCN, que vai falar da Base Nacional Comum, tá? Diretrizes são o quê? Direções para esse currículo surgir, né? Para esse currículo se fundamentar, mas ainda não era uma base, tá? Por isso que há essa diferença aqui entre os dois, tá? Então aqui é o artigo 14 bem certinho para você estruturar aí, se ficou com alguma dúvida sobre essa questão, ok? Gente, então finalizamos essa primeira parte aqui dessa estrutura das bases legais, tá? E claro que a gente, ao longo das nossas aulas, tudo isso vai fechando aí cada lacuna que ficou, de repente alguma dúvida aí nessa relação, tá? A gente vai estruturando sim para que você responda todas as questões de forma correta, tá bom? Então um beijo, fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau!